Quando Josué enviou os espias a partir de Sitim, ele não apenas repetia uma estratégia militar, mas revisitava um ponto histórico carregado de memória e tensão espiritual. Daquela mesma região, anos antes, havia partido o grupo de 12 espias, mencionado em Números capítulo 13, versículos 1, 2, 25 a 28 e 33, cujo relatório dividido mergulhou Israel em incredulidade e rebelião. O povo viu gigantes, fortalezas e perigos, mas não enxergou as promessas do Senhor. O resultado está em Números capítulo 14, versículos 1 a 12. Lamento, medo e a recusa de avançar, culminando na sentença de perecerem no deserto. Josué, que havia sido um dos 2 espias fiéis ao lado de Calebe, agora assume a liderança com uma postura estratégica, mas também espiritual. Ao enviar apenas 2 homens, ele reduz a possibilidade de divisão e incredulidade. Além disso, Sitim carrega outra lembrança amarga. Ali, influenciados por Balaão, muitos se entregaram à idolatria e às práticas pagãs com as moabitas, conforme Números capítulo 25, versículos 1 a 3 e capítulo 31, versículo 16. O envio dos espias, portanto, funciona como um teste coletivo. Será que o povo cairia novamente em desobediência como no passado, ou demonstraria fé na promessa antes feita a Abraão, reafirmada a Moisés e agora confiada a Josué? O ato de sondar Jericó revela prudência, mas também um contraste com a atitude anterior. Agora, a missão não surge da curiosidade ou do medo, mas da convicção de que Deus já havia dado a terra, como está declarado em Josué, capítulo 1, versículos 2 e 3. Esse momento simboliza mais do que uma estratégia. É o recomeço de uma geração preparada para obedecer. A presença desses espias em território inimigo também abre caminho para a aparição de Raabe, cuja fé inesperada se tornaria sinal da graça que ultrapassa fronteiras e passados. Enviar espias, nesse contexto, não é falta de fé, mas prova de maturidade diante de um passado de fracassos e uma promessa agora próxima de se cumprir. A graça divina se revela tanto em escala nacional quanto pessoal. E os exemplos de Israel e Pedro são retratos poderosos desse agir restaurador. Em João, capítulo 18, versículos 16 a 18 e 25 a 27, Pedro nega Jesus 3 vezes, cedendo ao medo diante das acusações. O galo canta, a vergonha se instala e a memória das palavras do Mestre pesa sobre ele. Ainda assim, Jesus não descarta seu discípulo. Em João, capítulo 21, versículos 15 a 19, Cristo o confronta com ternura e propósito. Por 3 vezes pergunta se Pedro o ama, e em cada resposta restaura sua missão com a ordem de apacentar as ovelhas. Assim como Israel recebeu uma nova chance de entrar em Canaã após décadas no deserto, Pedro recebe um recomeço após sua queda mais dolorosa. Ambos os casos ilustram que o Senhor não define seus filhos por seus fracassos, mas pela disposição de recomeçar sob sua graça. A Bíblia chama esse recomeço de graça, como está em Romanos capítulo 5, versículo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 e Romanos capítulo 11, versículo 6. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, declara que essa graça não apenas perdoa, mas educa e transforma. Pedro, depois de restaurado, conclama os irmãos a crescerem nessa mesma graça, conforme está em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Se o Senhor age assim, por que nós seríamos duros com quem erra? A história dos israelitas às portas de Canaã e a restauração do discípulo mostram que Deus não é Deus apenas de uma segunda chance, mas de inúmeras oportunidades de retorno. Estender graça aos outros é reconhecer que nós mesmos só permanecemos de pé, porque o Senhor não desistiu de nós. Quem recebe misericórdia está chamado a oferecê-la.